Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin e seja muito bem-vindo a este canal. Bom, neste vídeo nós vamos falar sobre a salvação, isso mesmo. Se a predestinação foi por meio de Jesus Cristo, então como funciona a salvação? Então vamos ver, primeiro vamos ler um versículo que é muito comum, esse aqui, que está em Eclesiastes capítulo 12, vamos ler dos versos 6 ao 9. Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço. E esse é o principal aqui que nós queremos ver aqui, ó. E o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. O pregador, além de sábio, ainda ensinou ao povo o conhecimento e, atentando e esquadrinhando, compôs muitos provérbios. Então, olha só, quando ele fala, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus, que o deu, este pó nós sabemos que é o nosso corpo, é este tabernáculo que volta ao pó como era. O espírito volta a Deus. Mas que espírito é esse? Esse espírito não é a nossa alma, porque a nossa alma vivente, o nosso espírito, foi formado aqui na terra, nunca esteve com Deus, foi feito aqui na terra, foi gerado aqui na terra pelo pai, pela mãe, quando o corpo foi gerado, então esta alma vivente foi gerado junto aqui na terra. Portanto, não poderia voltar a Deus. Se ele fosse, estaria indo para Deus e não voltando. O espírito que volta para Deus é o espírito do próprio Pai, é o espírito de Deus. Como podemos ver aqui, em Números capítulo 11, versículos 24 e 25. Olha que interessante. Saiu, pois, Moisés e referiu ao povo as palavras do Senhor, e ajuntou 70 homens dos anciãos do povo, e os pôs ao redor da tenda. Então o Senhor desceu na nuvem, ele falou, e tirando do espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Então, quando Deus tirou o espírito de Moisés e colocou nos 70, eles profetizaram. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu no Pentecoste, quando o espírito entrou ali, quando os apóstolos receberam o espírito. Eles então começaram a profetizar e falar em línguas. Então, o espírito que voltava para Deus naquele tempo era justamente o espírito de Deus. Esse espírito que ele colocou em Moisés, nos 70, Davi também recebeu o espírito, os profetas receberam também o espírito. Então, quando eles morriam, que o corpo deles voltava ao pó, este espírito de Deus voltava para Deus, voltava para o Pai. E a alma vivente, ela deixava de existir. Mas como assim deixava de existir? Porque a salvação, ela reinou, a morte, aliás, a morte ela reinou de Adão até Moisés. A própria lei, ela começou a salvar as pessoas, mas vamos entender como a lei começou a salvar e de que jeito e como é depois disso, depois da lei, quando veio Cristo. Como é? Olha que interessante. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 45. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, que somos todos nós. O último Adão, que é Jesus Cristo, porém é espírito vivificante. Então a alma, ela deixava de existir quando a pessoa morria, mas isso tem um fator. Isso aquele que não era justo. Como Abel foi justo, a alma dele, então ela viveu, ou ela viveria, né, quando viesse Cristo. Mas vamos entender ao decorrer desse vídeo. Mateus capítulo 19, versículos do 13 ao 14. Trouxeram-lhe então algumas crianças, isso para Jesus, para que lhes impusessem as mãos e orassem, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus.
Então o reino dos céus é das crianças, é das criancinhas, dessas mesmas que nós vamos ver ainda neste vídeo, que nós, pela justiça, temos que entrar nesse reino pelas portas. Nós vamos ver que Pedro ele fala isso. Mas esse reino já é das crianças. Por que este reino é das crianças? Porque a criança, ela ainda não, a alma dela não é uma alma corrupta. Não é uma alma que conheceu a impureza, a alma das crianças. Por isso, quando elas morrem, a alma sim, elas iam para o reino dos céus. Porque quando começa a adolescência, então, é que nós passamos a ter o conhecimento do bem e o do mal. Mais ou menos como aconteceu com Adão. Então é a partir desse momento, quando conhecemos o bem e o mal, que a nossa alma começa a ficar impura através das más atitudes. E isso podemos ver também lá em Gênesis, capítulo 8, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente, como fiz. Isso ele está falando depois do dilúvio, que foi como ele feriu anteriormente. Então ele não voltaria a fazer da mesma forma. Mas olha que interessante. Porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Então o desígnio íntimo do homem é mau a partir da mocidade, desde a mocidade, quando ele começa a adquirir o conhecimento do bem e do mal. Mas continuando, olha lá. Mateus capítulo 15, versículos do 17 ao 20. Não compreendeis que tudo o que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuro? Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina o homem. O que vem do coração é o que contamina o homem. Porque do coração procedem maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos não o contaminam. Isso é Jesus respondendo aos fariseus que perguntou por que os discípulos dele comiam sem lavar as mãos. Então ele deixou claro que o desígnio do coração do homem é que contamina ele. É o desígnio do coração, que vem desde a mocidade. Olha só, Hebreus capítulo 10, versículo 39. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Opa, olha só, então a alma ela se conserva? Mas como assim a alma, ela para conservar a alma? Como assim? Então vamos continuar vendo, olha só. Em Tiago capítulo 1, versículo 21. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então, olha só, ainda podemos salvar a nossa alma. Tiago está falando aqui. Como? Olha só. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra. Acolher a palavra, a própria palavra. Com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Então a palavra salva a nossa alma. A palavra ela nos lava por dentro. Olha só, vamos ver ainda em 1 Pedro capítulo 1, versículos 9 e 10. Obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Olha só, então a alma se salva também. A alma se salva e vamos ver como. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outro destinadas, que é referente aos gentios. Então foi referente a essa salvação que os profetas, que profetas? Os profetas que foram salvos no tempo da lei. Então eles foram salvos no tempo da lei, mas como? Eles tiveram que esperar Jesus chegar. Mas calma, olha só. 1 Pedro ainda capítulo 1, versículos 22 e 23, que é o mesmo capítulo, é uma continuação.
que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e a esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma. Então, tem que purificar a alma. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade. Então, a obediência à verdade purifica a alma. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração. Lembra que é do coração que vem os maus desígnios? Então, nós temos que amar de coração, uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. A palavra de Deus. Continuando aqui, olha só, 1 Pedro ainda capítulo 2 agora, versículos 10 e 11. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vós absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então Pedro está falando que as paixões carnais fazem guerra contra a alma. Olha só, 1 Pedro ainda capítulo 4, versículos 18 e 19. Calma que já vamos entender tudo isso em questão da alma. E se é com dificuldade que o justo é salvo, aonde vai compadecer o ímpio? Sim, o pecador? Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendam a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então, para encomendar a alma para Deus, tem que estar na prática do bem. Olha aqui, é isso que está falando, Por isso também os que sofrem segundo... Então, mas nós vamos sofrer, porque neste mundo teremos aflições e vamos sofrer. A vontade de Deus também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. Então, olha que interessante agora. Agora vai começar a ficar muito interessante. Vamos ver Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 1. Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Então, os costumes de Moisés, a lei de Moisés, salvavam eles também. Foram esses que foram ressuscitados com Cristo, quando veio Jesus, ele ressuscitou também a estes, a alma destes. Olha que interessante ainda, em Romanos 5, versículo 14. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir, que aquele que havia de vir é Jesus. Então, a lei de Moisés, ela começou a salvar as pessoas desde o tempo da lei. E ela ressuscitou tanto os justos como Abel e aqueles que veio antes e Abraão, porque Deus não é Deus de mortos, Deus é Deus de vivos. E Moisés também, e os da lei foram salvos, que resultou nos 144 mil que foram selados justamente por causa da lei, porque eles não receberam o Espírito, como alguns, como Moisés recebeu, os 70, Davi, os profetas, todos eles receberam, mas a grande massa do povo das tribos de Israel não recebeu, mas foram salvos pela obediência da lei. E condenados foram os que não foram obedientes, lembrando disso. Então vamos lá agora, 1 Coríntios 15, versículos do 30... Esse vamos ver do 35 até o 50, como é interessante, porque fizeram essa pergunta para o apóstolo Paulo. Na ressurreição, em que corpo os mortos vêm? Fizeram para Paulo, e Paulo responde em Corinto. E olha que interessante o que ele vai falar.
aqui está até o 39, mas vamos ver até o versículo 50. Mas alguém dirá, como ressuscitam os mortos? E em que corpo vem? Insensato! O que semeias não nasce se primeiro não morrer. Então olha só, para nascer tem que morrer, mesmo para a vida eterna, tem que morrer. E quando semeias, não semeias o corpo que é de ser, mas o simples grão, como de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como lhe aprouve dar a cada uma das sementes, o seu corpo apropriado. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos homens, outra dos animais, outra das aves, outra a dos peixes. Aí vai até o 44, mas vamos prosseguir. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, olha só. Então tem corpo celestial e tem corpo terrestre. E sem dúvida, uma é a glória dos celestiais e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra a das estrelas. Porque até entre estrelas há diferença de esplendor. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia seu corpo na corrupção, que é o nosso, nessa corrupção, ressuscita na incorrupção. Então vai ressuscitar na incorrupção, que é o espírito, é a alma que vai ressuscitar. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, que é o nosso, ressuscita corpo espiritual, que é o corpo do espírito, que é esse que ressuscita e vai viver a vida eterna. Se há corpo, olha isso que interessante, esse último versículo aqui, ó. Se há corpo natural, que é o nosso, há também corpo espiritual. Então há também um corpo espiritual, que é o da alma, é o do espírito. E olha, vamos entender como acontece. Até o versículo 50 agora. Pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente, como nós somos alma vivente. O último Adão, porém, é espírito vivificante, que é Jesus. Ele então morreu e ressuscitou para nos enviar o Espírito. Nós então, quando cremos pela fé nele, recebemos o Espírito. Mas não é o primeiro o espiritual, e sim o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem formado da terra é terreno. O segundo homem é do céu. Como foi o primeiro homem o terreno, tais são os demais homens terrenos, que somos nós, essa carne. E como é o homem celestial, tais também os celestiais, que é o nosso espírito. E assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer também a imagem do celestial. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Então a carne ela não vai herdar o reino de Deus. A carne ela não vai ressuscitar carne e vai subir como os religiosos acreditam. Quem vai ressuscitar e vai subir é o Espírito. E olha só, vamos continuar entendendo agora como isso vai acontecer. Romanos 5, versículos 20 e 21. Sobreveio a lei para que avultasse a ofensa, mas onde abundou o pecado, que é na carne, superabundou a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça, para a vida eterna. Então, para a vida eterna. Mediante quem aqui, ó? Mediante quem? Jesus Cristo, nosso Senhor. Nunca tire Jesus da jogada. Jesus Cristo é o centro de tudo, Ele é o centro. Então, nós recebemos o Espírito pela fé em Cristo Jesus. E esse Espírito transforma a nossa alma, se transformando em um com o Espírito, sendo um com Deus, sendo um com Jesus. E agora a alma passa a ser, então, incorruptível, junto com o Espírito, num corpo transformado. E quando esta carne volta ao pó, este Espírito que transformou o corpo da alma vai viver a vida eterna. Então olha só, vamos continuar entendendo mais isso. Gálatas 6, versículo 8 e 9. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá
corrupção, que é a morte. A alma vai deixar de existir quando esse corpo voltar ao pó. Mas o que semeia para o espírito, do espírito colherá vida eterna. Então a vida eterna não é uma salvação na mente, não, é uma vida eterna da alma, do espírito. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfaleceremos. Então uma pergunta se faz: nós vamos lembrar de quando estivemos aqui? Nós vamos ter lembranças dessas coisas? Os pensamentos, eles ficam localizados no córtex do cérebro. E é ali que tem pensamentos de longa duração, pensamentos de curta duração. Há vários tipos de pensamentos, há memórias, vários tipos de memórias, inclusive várias outras partes do cérebro que ajudam, que contribuem nessa participação da mente, da memória, dos pensamentos, de tudo isso. Então, visto que o cérebro faz parte do corpo físico, do corpo carnal, o cérebro ele não vai subir, ele não vai herdar o reino, o cérebro também vai voltar ao pó. Então, nós não nos lembraremos deste plano, de quando estaremos aqui. Os pensamentos não vão junto. O que vai junto é apenas a alma, o espírito. É a alma, o espírito é que vai herdar o reino, e não o cérebro junto com o espírito. Então o cérebro, ele volta ao pó junto com este corpo. Olha só, em Tito, capítulo 1, versículos 1 e 2. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento, eleitos segundo a presciência de Deus em Cristo Jesus, tá? Não é antes da fundação do mundo e não em Cristo, não, é antes da fundação do mundo em Cristo Jesus, que morreu na cruz. De Deus e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade, na esperança da vida eterna. Que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Então Deus prometeu antes dos tempos eternos, antes de Jesus morrer e ressuscitar, ele já havia prometido a vida eterna. Então vamos lá, Tito ainda, capítulo 3, versículos 5 ao 7. Não por obras de justiça praticada por nós. Obras de justiça, que é as obras de justiça praticadas pela lei de Moisés. Aquelas obras é que salvavam as pessoas para a vida eterna antes de Jesus. Mas não era uma salvação perfeita. Teve que esperar Jesus vir para ser uma salvação perfeita, porque Jesus ressuscitou todos eles e depois os que foram para frente, os que já estavam vivos, seriam arrebatados. Então olha só, praticada por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo. Então, o Espírito Santo só é derramado por meio de Jesus Cristo. Não existe outra maneira, tá? Aqui, ó. Do Espírito Santo que ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros. Então é assim que se torna herdeiro de Deus, tendo a fé no Filho de Deus, recebe o Espírito da promessa que foi prometido a Abraão, de que Jesus herdou. Então nós, pela semelhança em Cristo, nos tornamos herdeiros também através do Espírito. Segundo a esperança da vida eterna. Então não é uma salvação na mente, é a salvação de uma vida eterna. Várias passagens deixam bem claro isso. Romanos 4, versículo 8 ao 11. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Então é para os dois. São tanto para os incircuncisos quanto para os circuncisos. É para os dois, judeus e gentios. Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça. Como, pois, lhe foi atribuída? Estando ele já circuncidado ou ainda
incircunciso. Ainda incircunciso, antes, né? Antes de ser circuncidado veio a promessa para Abraão. Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso, e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé, que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos os que creem. Abraão é pai de todos os que creem. Quem não crê não é filho de Abraão, da promessa, e herdeiro de Deus por meio de Jesus Cristo, que também herdou a promessa de Abraão. Quem não crê não é herdeiro e filho, só quem crê, embora não circuncidados, a fim de que lhes fosse imputada a justiça. Então, um dos segredos é a justiça, e nós vamos ver, já estamos terminando e vamos ver aqui que interessante. Romanos 4, versículos 12 ao 14. É o pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé, que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Não foi por intermédio da lei que Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Então, se aos da lei que são os herdeiros, anula a fé, então não tem fé, nem gentios e nem judeus então são herdeiros. Se a justiça vem por meio da lei, então anula a fé. Se não tem fé, não tem gentios, não tem judeus, não tem os dois, porque é pela fé. Jesus então morreu livrando os judeus da lei e ressuscitou então para que, através da promessa de Abraão, pela fé, quem crê, tanto gentil como judeu, em Jesus, recebe o Espírito e vive para a vida eterna. Mas vive em santificação e purificando a alma. Tem que viver assim, olha só. 2 Pedro, capítulo 1, versículo do 1 ao 4. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus Salvador Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. E olha só, que ele vai falar agora como entrar no reino de Deus. Ele vai falar agora aqui, ó, como entrar no reino de Deus pelas portas. Olha só. Vamos continuar, vamos ler até o versículo 11. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque estas coisas existindo em vós, olha só, estas coisas existindo em nós todos, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos e nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque os frutos é os frutos do Espírito, não é de gerar fruto para Deus, ganhou uma alma, gerou fruto, não é nada disso. O fruto do Espírito, isso significa ser frutuosos, que nós geramos o fruto do Espírito. Então as pessoas vendo isso em nós, elas também querem se achegar a esse mesmo estado de Espírito. Senhor Jesus, então olha só, vamos ler até o 11. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição.
Como que é então a vocação e a eleição? Olha só, porquanto procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno. Tá vendo? Dessa maneira, se mantiver assim, é que dessa maneira será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é permanecendo desta maneira que se amplamente é concedida a entrada no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e aquela história de predestinados antes da fundação do mundo, se eles não permanecerem assim, e aí, como é que fica? E aqueles que não são predestinados, se eles permanecerem assim, será que eles entram? Então, essa predestinação que hoje está sendo pregada, inclusive na graça, é uma doutrina de João Calvino, é calvinista. Então é uma doutrina que vem da religião, inclusive é pregada na presbiteriana, é de João Calvino. Então, visto que a pessoa que se mantém justa, se mantém nos caminhos corretos, é lógico que nós vamos sofrer também, e essa é a diferença. Como no ano 70, os judeus pereceram no juízo, também a igreja posteriormente foi perseguida. E qual a diferença então do juízo e da perseguição? A diferença é que aqui para nós não tem diferença, é a mesma coisa, pois hoje todos nós vamos ser perseguidos, quem crê ou quem não crê, vai acabar acontecendo essas coisas. Mas no juízo, os judeus que desobedeceram, que não mantiveram isso, não entraram no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. A alma deles se desfez, deixou de existir. Já os que morrem perseguidos, aqueles que são mortos por atrocidades cometidas por outras pessoas, esses que se mantêm desta maneira, esses, a alma deles tem entrada amplamente suprida no reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Então esta é a salvação eterna. E olha só, em Apocalipse, que interessante, como diz lá, Apocalipse 22, 14 ao 15, eu peguei logo o capítulo 22, já nos últimos versículos, lá no último capítulo, mostrando que é depois de tudo feito, depois de tudo concretizado já. E aí ele vai falar assim em Apocalipse: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Então é isso, aquele que pratica a justiça e ama ao próximo se torna filho de Deus pela fé em Cristo Jesus, e andando na prática da justiça purifica a tua alma, e a alma é encomendada ao Senhor, ao Criador, a Deus, para viver a vida eterna. Já aqueles que não praticam isso, que praticam mentira e outras coisas, a alma deixa de existir quando eles morrem. Esta é a salvação. Não é uma salvação apenas na mente, porque a salvação na mente é para defender uma doutrina calvinista de que um grupo de pessoas já foi predestinado antes da fundação do mundo e outro grupo não foi. Mas visto aqui que isso não se sustenta, quando aqui mesmo, ó, não é no outro, vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. E será amplamente suprida a entrada no reino eterno de vosso Senhor Jesus Cristo, se permanecerdes dessa maneira. Se não permanecer, não é suprida. Se permanecer, sim. E aqueles que não são predestinados, se permanecer, será que é suprida? Então há uma confusão, visto que esta predestinação, ela anula completamente a eficácia de Cristo. Ou seja, se a salvação é apenas na mente, então Jesus foi completamente inútil, porque também aqueles que mesmo que não creram, mas foram predestinados, eles vão entrar no reino de qualquer forma, porque já foram predestinados. Mas aqueles que andaram em justiça e amou ao próximo, e se manteve dessa maneira, mas não teve a fé em Cristo Jesus, por causa de muitos religiosos e de doutrinas que fizeram eles acreditar e virarem até ateus, esses não vão entrar.
porque eles não foram predestinados. Então essa predestinação foi em Cristo Jesus, foi por meio de Jesus Cristo. Quando ele morreu na cruz, tanto judeus antes da cruz, quanto gentios depois da cruz, foram predestinados por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o começo e ele é o fim. Ele é o alfa, ele é o ômega. O mundo começou na cruz e acabou na cruz. Então, esse é o vídeo, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que tenham gostado também e que não percam os próximos vídeos. Até o próximo.